Atenção! Neste podcast abordo casos criminais reais. Sempre leia a descrição dos episódios, onde vou deixar um breve resumo do assunto do dia. E caso seja um assunto sensível para você, tenha cautela. Olá a todos, meu nome é Melissa e esse é o primeiro episódio do podcast Papo Criminal, onde vamos juntos papear sobre diversos casos, tanto do Brasil quanto do mundo. Primeiro eu já quero avisar que lá no Instagram do podcast, @Papo Criminal, eu vou trazer toda a parte visual do caso, como fotos e vídeos importantes. Então já segue lá, porque além disso eu vou estar sempre avisando quando tiver episódio novo e vou trazer alguns outros conteúdos, tipo dicas de filmes, séries e livros com a temática True Crime. Dito isso, vamos ao caso. Joanne Matuque-Roman tinha 55 anos na época do caso e era uma dedicada mãe de 3 filhos, Michelle, Kelly e Michael, com 29, 27 e 20 anos respectivamente, e já era divorciada do pai de seus filhos há alguns anos. Ela viveu toda a sua vida em Grosse Pointe Woods, um subúrbio de Detroit, Michigan, e a sua família diz que ela era muito amigável, ela era muito amorosa, super protetora e feliz. Ela era de bem com a vida mesmo. Dizem que ela era a melhor amiga de todos e era um nó que ligava toda a família. Indo direto para o caso, que ele é bem longo, em 12 de janeiro de 2010, às 9h58 da noite aproximadamente, policiais encontraram o carro Lexus da Joanne na frente da Igreja Católica de São Paulo. Sua bolsa estava no banco do passageiro, seu carro estava trancado, mas ela não foi encontrada. Os policiais foram à casa de Joanne e perguntaram para sua filha Michelle se ela estava desaparecida, porque encontraram seu carro, mas ela não estava por perto. Michelle tinha percebido a demora da sua mãe, mas ela não estava tão preocupada por só fazer entre 2 e 3 horas que ela saiu. Então ela poderia ter ido apenas até outro lugar sem avisar os filhos. Michelle liga para avisar seu tio John, o irmão mais próximo e melhor amigo de Joanne, para avisar o que aconteceu. Após isso, ela e Kelly se encaminham para a frente da igreja, e ao chegar lá elas ficam mais assustadas por ter fitas da polícia e helicópteros. A polícia, assim que elas chegaram, já disseram que pensavam ser um suicídio, já que não tinha sinais de luta, e a 30 metros dali havia um lago, e haviam marcas na neve na beira desse lago que pareciam ser de alguém tentando entrar na água. Mas a beira desse rio é feito de pedras e concreto e é bem íngreme, o que faz que seja quase impossível que de salto e na neve a Joanne tenha conseguido fazer tal ato. Inclusive, no Insta do podcast eu vou colocar as fotos para que vocês vejam quão íngreme é, que não faz sentido mesmo. Bom, mas mesmo assim continuaram achando ser suicídio, já que as marcas na neve mostravam aparentemente alguém andando na neve até que a pessoa senta e vai se arrastando até dentro do lago. Outro fato importante que vocês precisam se atentar é que a polícia só abriu o carro de Joanne e pegou a bolsa dela após as filhas dela chegarem na cena. E só aí que eles olharam a bolsa e notaram a falta das chaves do carro, do seu terço e do celular da Joanne, além de a bolsa estar com um rasgo e a polícia descartar como evidência. A Michelle diz que a mãe não ia a lugar nenhum sem a sua bolsa, o que fazia ser algo ainda mais estranho. Voltando ao lago, os policiais ficaram 3 dias procurando a Joanne nas águas calmas dele. O que faz ser tão estranho é que este lago tem entre 30 a 60 centímetros de profundidade na parte rasa, que se estendiam em aproximadamente 3 metros, tendo o fundo feito de pedras. E há também o fato de estar frio. A água estava parcialmente congelada e não havia buracos no gelo que demonstravam que ela entrou ali. Bom, após esses 3 dias, os policiais assumiram que ela não estava ali. Antes de dizer sobre quando a encontraram, eu vou fazer uma linha do tempo do que aconteceu antes do seu carro ser encontrado, para a gente entender um pouco mais esse caso. Às 6 da noite, a Joanne deixa o Michael em casa para ir abastecer o carro. Às 6h25, o gerente do posto de gasolina, Mike, confirma que esse foi o horário que ela abasteceu. Por conhecê-la, ele sabia que, pelo jeito que ela estava agindo, ela estava feliz, não havia nada fora do normal.
Às 7h05, ela chega na Igreja Católica de São Paulo para assistir a missa de duração entre 10 e 15 minutos. Ela era extremamente católica, então não era estranho que ela fosse para a missa, era da sua rotina. E tinham de 10 a 15 pessoas presentes. Às 7h15, ela sai da igreja. Às 7h20, uma testemunha diz ter escutado o alarme do carro da Joanne tocar por aproximadamente 15 segundos, até que ficou tudo em silêncio e ele não ouviu mais nada. Entre 7h25 e 7h35, outra testemunha sai entre esses horários da igreja, sendo uma das últimas a sair, e diz que, ao ir ao estacionamento, o mesmo estava vazio, o que faz a gente pensar que ela saiu com o carro e depois retornou ao estacionamento. E às 9h58, aproximadamente, um policial encontra o carro da Joanne na frente da igreja. Agora vamos ao dia em que a encontraram. Dia 20 de março de 2010. 70 dias após o seu desaparecimento, seu corpo foi encontrado por 2 pescadores próximo à ilha Bois Blanc, também conhecida como Boblo, uma ilha localizada em Ontário, Canadá, a 56 quilômetros do ponto que ela supostamente entrou na água. O lago que ela entrou se dá no rio Detroit, e essa ilha fica do lado canadense do rio. Seu corpo tinha machucados no braço esquerdo, mesmo lado que ela carregava a bolsa, dando a entender que a bolsa foi rasgada quando alguém tentou arrancar do seu braço, inclusive machucando. Ela estava em avançado estado de decomposição. A chave do seu carro estava no bolso de seu casaco e todos os zíperes estavam fechados, inclusive do casaco, estava até o pescoço. Inclusive a filha dela achou estranho porque ela disse que a mãe nunca fechava seu casaco assim. O seu celular e o seu rosário nunca foram encontrados. Suas roupas estavam intactas, levando em consideração o fato de que possivelmente ela tenha ficado 70 dias à deriva. Seus sapatos quase não haviam estragos, o que não batia com a possibilidade de ela ter entrado na água perto da igreja, já que lá tem muitas pedras. Então o salto deveria ter algumas avarias. Após seu corpo ser encontrado, a polícia continuou afirmando ser suicídio por afogamento. Mesmo com essa conclusão, as filhas da Joanne afirmam que a mãe era extremamente católica e acreditava que suicídio era inaceitável perante Deus, o que faz estranho que ela simplesmente acabasse com a sua vida. Por isso, Michelle deu alguns nomes de suspeito para a polícia, já que a família não acreditava de jeito nenhum ser suicídio. O suspeito número 1 é o David Roman. Ele é o ex-marido da Joanne e pai dos seus filhos. Ela e David ficaram 25 anos casados e era um relacionamento abusivo e tóxico para Joanne. Após todos esses anos, Joanne conseguiu o divórcio e David não gostou. Ele ficou muito bravo e muito agressivo. Mas após um tempo, Michelle diz não acreditar mais que fosse ele. Suspeito número 2, John Matuque. O irmão mais próximo e melhor amigo de Joanne. Nesse caso, não é o John em si, mas sim alguém relacionado a ele. Na época, ele devia dinheiro a muitas pessoas após a crise imobiliária que ocorreu em 2009 lá nos Estados Unidos. E os filhos, e até John, acreditava sim que havia uma chance de alguém fazer isso como uma espécie de vingança contra ele, por ele ser a pessoa que ele era mais próximo, mas nada foi provado. Suspeito número 3, Jim Matuque, primo de Joanne. Esse é o maior suspeito por parte da família e até para quem assistiu a série da Netflix. O Tim, ele era policial e tinha uma relação estranha com a Joanne. Após a morte da mãe de Joanne, a família, que era muito unida, acabou começando a ter muita briga judicial por causa da herança deixada pela falecida. Foi aí que a relação deles, que já era problemática, piorou. Suas filhas dizem que algumas semanas antes do desaparecimento da mãe, ele ligou para Joanne e eles gritavam no telefone. Joanne dizia coisas como: me deixe em paz, deixe minha família em paz e não me ligue mais. Quando desligou, ela se mostrou bastante assustada e afirmou: se algo acontecer comigo, procure Tim. E por ele ser policial, acharam que a polícia podia estar encobrindo o assassinato para proteger um dos seus.
Por conta da desconfiança da família, eles contrataram um investigador particular, William Randall, que ao ver os registros telefônicos do celular da Joanne, constatou que um dos números que Joanne ligou uma semana antes de desaparecer era de uma empresa de segurança. E realmente sua família e amigos confirmaram que nas últimas semanas ela estava muito assustada e desconfiada, mas ela não dizia o porquê. O investigador, ao falar com uma colega de trabalho da Joanne, disse que a mesma afirmou que entre 7 e 8 de janeiro, Joanne vivia recebendo mais ligações que o normal e sempre se afastava para atendê-las, o que não era de costume dela. Além disso, por ser ex-policial, William sabe que em um caso desses, primeiramente é considerado como desaparecimento. Porém, em 5 minutos, apenas 5 minutos, pessoal, após começarem a investigar, os policiais já chegaram à conclusão de suicídio. 5 minutos. Isso é impossível. Não é pra acontecer isso e em 5 minutos eles já falaram, não, é suicídio. Alguns outros fatos que reforçam essa desconfiança para com a polícia estão diretamente relacionados com a forma que trataram o caso desde o início. Bora falar sobre isso. Alguns erros da polícia que foram citados tanto na série da Netflix, tanto em pesquisas externas que eu fiz, foram: eles nunca tiraram fotos em 90 graus com uma régua ao lado das supostas pegadas da neve, o que é padrão de se fazer. Lá no Insta do podcast eu vou deixar uma foto uma das únicas fotos, sendo bem sincera, que tem das pegadas. E é uma foto meio de lado, não dá pra ver direito, sempre tem que tirar foto com essa régua pra mostrar o tamanho da pegada. E eles não tiraram. Os policiais não fizeram a coleta de digitais de forma correta no carro da Joanne. Pelo painel dela ser de couro, eles deveriam primeiro vaporizar um produto específico, tipo uma cola especial vaporizada, e depois que eles podem usar aquele pó para fazer a coleta da digital. Mas no caso da Joanne, eles apenas usaram um pó por cima do couro, o que faz com que as digitais coletadas não desse para usar. A Joanne supostamente morreu de afogamento, mas na autópsia mostrava que não havia água em seus pulmões. Não faz sentido. Além disso, há detalhes que nos fazem ter uma pulguinha atrás da orelha. Como 6 semanas antes do desaparecimento, as chaves reservas do carro de Joanne sumiram da sua casa. Mas após um dia após o seu desaparecimento, as chaves apareceram repentinamente no departamento de polícia. Nenhum oficial pôde explicar de onde elas vieram, quem deu a polícia, ninguém sabe. A linha do tempo que eu mostrei é baseada nas coisas da polícia, mas as filhas da vítima dizem que eram 9h24 quando a polícia foi à casa da família. E após isso, já começaram a ligar para a mãe à procura dela. Pelos registros telefônicos delas, se confirma que as ligações foram feitas entre 9h30 e 9h45. Outra coisa é que a polícia contatou a guarda costeira para mandar mergulhadores às 9h30. A tripulação saiu do local de partida às 9h38 e chegou ao local do crime às 9h51, o que faz com que o momento que a polícia encontra o carro em diante da linha do tempo seja bem questionável. Outra coisa é que após 6 dias aproximadamente, Paul Hawke, uma testemunha nunca entrevistada devidamente pela polícia, foi à delegacia dizer o que viu. Porém, a polícia disse simplesmente que ele não era confiável. A sua declaração não era pública até a família processar o departamento de polícia por acreditar que eles estavam encobrindo muitos fatos. Em sua declaração, Paul afirmou que na noite de 12 de janeiro de 2010 estava viajando para o norte na Lakeshore Road e viu uma mulher com cabelos escuros, vestida completamente de roupas escuras, sentada na beira do lago St. Clair. Ela estava imóvel, extremamente curvada, com isso ele ficou um pouco desconfiado. Além disso, ele viu 2 carros parados perto e 2 homens, cada um perto de um dos carros. Então um dos homens fez sinal para que ele continuasse a dirigir. Ele afirmou também que foi à polícia, se reuniu com o chefe e 2 policiais por 40 minutos e entregou a declaração.
que inclusive mandaram ele fazer em casa. Anos mais tarde, Paul, ao ver uma foto de Tim Matuk, afirmou com absoluta certeza que ele era um dos homens que ele viu na beira da estrada, perto da mulher. Mais tarde, Hawke reclamaria de ter sido assediado pela polícia enquanto ele treinava fora da sua casa. Outro fato que faz a gente ter essa pulga atrás da orelha é que uma outra testemunha diz ter visto um homem correndo de forma estranha à beira do lago e ele supostamente já usava um cachecol. E ele também, supostamente, estava na cena do crime quando a polícia chegou lá. E de acordo com depoimentos de um dos oficiais, eles levaram como evidência o cachecol, porém em novembro de 2010 o cachecol foi doado. Se o caso ainda estava aberto, por que se livrar tão rapidamente de evidências? Além de que a bolsa da Joanne foi pouquíssimo investigada, não buscaram DNA ou digitais nela e em pouco tempo já devolveram para a família dizendo não ser uma evidência. E vocês lembram, ela estava rasgada. Não era uma evidência, então tá bom. Uma outra coisa muito estranha é que o carro da Joanne estava no nome da Michelle. Se eles fossem pelos registros, iam achar que quem estava desaparecida era a Michelle, não a Joanne. Além de que só abriram o carro e pegaram sua bolsa, documentos, etc., após as filhas chegarem. Ou seja, como é que eles chegaram à conclusão de que era a Joanne desaparecida? Com tudo isso contra a polícia, a Michelle, por acreditar haver um encobrimento por parte deles, processou os departamentos de polícia de Grosse Pointe Woods e Grosse Pointe Farms em $100 milhões. Mas e aí, pessoal, o que vocês acham que aconteceu nesse caso, hein? Eu recomendo muito que vocês assistam um episódio sobre esse caso na Netflix, que essa série é muito boa. Vale super a pena, eu já devorei ela umas 3 vezes. Além disso, tem um arroba no Instagram, @justiceforjoanne, que é da própria família da Joanne, que elas sempre postam se tiver alguma atualização, qualquer coisa. E se eu não me engano, ainda tem o podcast que elas sempre postam nesse Insta. É da própria família da Joanne, porque já fazem 14 anos e elas ainda não tiveram justiça. A Joanne ainda não teve justiça, ninguém foi preso, esse caso ainda está aberto. Então, caso você entenda de inglês, vão lá dar uma força para elas e até entender mais sobre o caso, porque acho que quando a família fala sobre isso também, vai ter muito mais história profunda sobre quem era a Joanne antes disso. Mas enfim, eu tô esperando vocês lá no Insta do podcast, @papocriminal, pra gente papear sobre esse caso que é tão misterioso. Espero vocês no próximo episódio de Papo Criminal. Até logo! Para a criação do roteiro deste episódio, eu tive como base as fontes: o podcast The Deep Dark Truth, a série documental Mistério Sem Solução e os jornais como The Sun, Local 4, Cosmopolitan e a CBS de Detroit.